pessoal, bom dia, boa noite, a depender do horário que você está assistindo esse vídeo aqui. Hoje nós daremos continuidade aí aos nossos estudos de direito penal, tá? E hoje nós vamos estudar a aplicação da lei penal. Vamos estudar a aplicação da lei penal em 3 aspectos: no tempo, no espaço e vamos estudar também algumas imunidades, que alguns chamam aí de aplicação da lei penal em relação às pessoas. O que não é o correto, que nós vamos perceber que a imunidade é referente ao cargo e não à pessoa, ok? Mas nós vamos estudar esses 3 aspectos aí e, ao final, eu colocarei para vocês um material para que vocês vejam como essa temática é cobrada aí nos concursos, no exame da ordem e nas provas diversas aí que vocês vão enfrentar no âmbito do direito, beleza? Então, venha com a gente aí, vamos estudar. Bom, primeira parte, nós vamos estar estudando aqui a aplicação, a regra geral, a teoria geral aí do direito penal ainda. Então, depois de termos estudado os princípios, vamos ver agora como se aplica a lei penal, tá? Nos seus mais diversos aspectos. Então, olha só, para que a gente saiba como se aplica a lei penal, a primeira coisa que nós temos que ver é a elaboração da lei penal e como ela é feita. Nós já estudamos isso aqui quando nós estudamos o princípio da legalidade penal, né? Que nós estudamos que a lei, primeiro, ela tem que ser anterior ao fato, a lei penal tem que ser anterior ao fato para que possa ser punida, né? E segundo, que ela tem que ser uma lei estrita. Então nós vimos lá os aspectos do princípio da legalidade penal. E veja só, então para sabermos quando que a lei se aplica, temos que entender quando que algo se torna lei e como que se torna lei. Eu não vou retornar aqui, eu não vou adensar um estudo que é feito em outra disciplina, que é a disciplina de direito constitucional, como é criada uma norma. O que nós temos que saber aqui é que a lei penal, ela tem que ser feita pelo Congresso Federal, e que ela tem que seguir um trâmite legislativo. Então, ela é debatida nas casas do Congresso, depois de aprovada, é encaminhada para a sanção presidencial, promulgada, publicada e depois da vacatio legis, que é o período que ela fica em suspensão de aplicação, né, até para que haja o conhecimento da sociedade acerca da lei, ela adquire plena vigência. Então, a partir do momento que a lei entra em vigência após a vacatio legis, ela é plenamente aplicável. Então, não há crime sem lei vigente. Então, se um fato é cometido e não há uma lei vigente para punir este crime, tá? Aquele fato não pode ser punido penalmente. Vamos lembrar de 2 coisinhas que nós já falamos. Não se pode criar lei penal nos estados, no município e nem no Distrito Federal, tá? Segundo, não se pode, por meio de medida provisória, criar-se uma lei penal. Medida provisória é uma medida do executivo que tem força de lei, mas ela não pode criar lei penal, tá? Vamos ver então as teorias da lei penal no tempo. Nós temos, tá, 3 teorias. A teoria da atividade, que considera-se o crime no momento da ação ou da omissão. Tá? Então, não importa o resultado decorrente dessa ação ou omissão. Não importa quando se deu o resultado pretendido no ato criminoso, e sim aquela conduta praticada. Beleza? Teoria da atividade. Teoria do resultado, que é exatamente o oposto. Não importa o momento da ação, e sim do resultado que se chegou, tá? Do resultado que se pretendia no momento da ação praticada. E nós temos a teoria da ubiquidade, que é uma teoria que considera tanto a atividade, a ação, quanto o resultado, tá? Lembrando que na tentativa, o lugar do crime também se aplica onde deveria acontecer o resultado. E olha só, aqui no nosso código, está lá no artigo 4º. Então, no Código Penal, que vocês vão estar seguindo aí, vai estar lá no artigo 4º. Veja só, considera-se praticado
considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que seja outro o momento do resultado. Então tá aqui, a regra geral é essa. Quando se considera um crime praticado no Brasil? No momento da ação ou da omissão, independentemente do resultado. Então, essa é a regra que comporta, por óbvio, exceções, tá? Quais são as exceções que a gente pode trazer aqui? Primeiro, contagem de prescrição. Prescrição é uma causa, tá, de extinção de punibilidade, que decorre do lapso temporário que o Estado não agiu. Então, olha só, para contagem da prescrição, não se considera o momento da ação, mas sim o momento do resultado, tá? Momento do resultado. Nos casos de crime continuados ou permanentes, que conforme a súmula 711 do STF, vai se aplicar, olha só, vai se aplicar a lei após cessada a permanência. E olha, cabe algo interessante, nós já vamos comentar sobre a súmula vinculante, a súmula 711 do STF, né? Olha só, então, a súmula 711 do STF fala o quê? A lei penal mais grave se aplica ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Então, olha só, crime continuado ou permanente são crimes que se protraem no tempo. Então, olha só, o crime continuado é a reiteração de atos similares, tá? Nós vamos estudar isso lá na frente, não vou entrar em detalhes, que consideram-se para a unidade penal como um delito só. Então, crime no mesmo modo, ação, lugar, então considera-se como um crime só. Várias condutas consideram-se um só, tá? O crime permanente é um crime, como por exemplo, para visualização fácil, o crime de sequestro. Enquanto mantiver-se uma pessoa em cárcere privado, o crime considera-se sendo cometido reiteradamente. Então, ele pode protrair-se no tempo. Nesse caso, o STF fala que, olha, vai se aplicar a lei penal mais grave. E digo mais, para caso de imputabilidade penal, se um adolescente, 17 anos e 11 meses de idade, sequestra alguém, bom, com 17 anos, ele comete ato infracional e não crime. Mas suponhamos que ele mantenha essa pessoa em cárcere até depois de completado os 18 anos. Entende-se que, após completar os 18 anos, ele começa a cometer, sim, começa a cometer um crime e vai ser punido a partir daí. Então vejam, no caso do sequestro, o crime se considera não no momento da ação, mas enquanto permanece a ação. Percebem? Então, se protrai no tempo, assim como também no crime continuado. Então, o crime permanente considera-se quando ele finaliza. E a lei mais grave vai ser aplicada também, tá? Vamos dar uma olhada nas implicações do artigo 4º que nós acabamos de ver. Primeiro, definição da imputabilidade. No Brasil, menores de 18 anos, eles são inimputáveis para a lei penal. E para eles, similar à conduta penal, são os atos infracionais. Então, toda conduta penal, quando praticada por um menor de 18, considera-se, por similaridade, aquilo como um ato infracional equiparado à conduta criminal. Então, olha só, o artigo 155, furto, subtrair coisa alheia móvel. Se um menor de 18 anos comete esse ato, subtrai uma coisa alheia móvel, ele não comete um crime, mas um ato infracional que é análogo ao crime e que vai se sujeitar às regras do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, não vai se aplicar as regras do Código Penal. Percebem? Essas aqui se aplicam para maior de 18 anos. E como que a gente sabe quando vai se aplicar a lei penal em relação à idade? Bom, no momento da ação, que é verificada a idade de quem cometeu aquele ato, tá? Então, vejam só, se um adolescente de 17 anos comete um homicídio, então ele desfere um tiro em face de outrem com ânimos necandi, com vontade de matar, mas
a vítima só vem a morrer daqui a 1 ano, quando esse infrator já tem 18 anos. Ele pode ou não ser punido? Veja só, de acordo com o nosso artigo 4º, não, porque considera-se praticado quando? No momento da ação. No momento da ação, desse caso hipotético, o adolescente era inimputável. Ele vai responder por um ato infracional análogo ao homicídio, mas não por homicídio. Ele não responde pela lei penal. Porque, olha só, a definição da imputabilidade é no momento da ação ou omissão do agente. E como ele era menor de 18, ele não pode ser imputável, tá? Aplicação da lei penal. Também, olha só, a definição da lei penal vigente. Lembram lá, ó? Então, eu falei para vocês, a vigência, a aplicação da lei penal vigente, olha só, a lei penal aplicada no momento da ação ou omissão é a que está vigente naquele período. Então, vamos supor que se criou uma nova lei mudando a pena de homicídio e está no vacatio legis, aquele período em que não é aplicada. Bom, se está no vacatio legis e alguém comete o fato, a lei aplicada a ele é a lei vigente no momento do fato, da ação ou da omissão, independentemente do resultado. Exceto, olha só, vamos lembrar, exceto a súmula 711 do STF, tá? Então, aplica-se a lei penal vigente no momento da ação ou da omissão e define-se a imputabilidade do agente no momento da ação ou omissão também. Então, olha só, se no tempo da conduta praticada, o fato era atípico, a pessoa não responde por nada. Se depois dela cometer o fato, aquilo virou crime, ela não retroage para prejudicar. É o que nós estudamos lá no artigo 1º. Não há crime sem lei anterior que o defina. Então, se o fato praticado no momento da ação era atípico, a lei não retroage para prejudicar. A gente não pode ser punido por aquela ação. Então, olha só. Se o fato é típico, então se no momento que a pessoa cometeu aquela ação, o fato era típico, e uma lei torna a pena mais gravosa, o que se aplica a ele? Continua, gente. A lei vigente no momento do fato, no momento da ação ou da omissão. Tá? Então, o que se aplica? O crime e a pena correspondente, vigente à época do cometimento do fato. Ok? Se o fato no tempo da conduta é típico, e olha só, aqui nós vamos entrar no escopo de um outro dispositivo que nós vamos estudar. Se quando a pessoa praticou a conduta, o fato era típico, e aí o que acontece? Lei posterior, então vejam só, no momento da ação o fato era típico, portanto crime, portanto responsabilizado por ele. Mas logo depois uma lei vem e fala, isso não é mais crime. Não sendo mais crime, a lei vai retroagir para beneficiar o agente. Veja só, então a retroatividade só é para beneficiar. Veja só, para beneficiar, seja deixando o fato atípico, não responde por nada, seja deixando a pena mais branda também, que é o último caso aqui, vejam. O fato era típico, lei posterior. Então vamos supor, a pena do fato típico no momento da ação ou omissão, a pena era 4 anos. Uma nova lei falou, agora a pena é 2 anos. Olha só, a lei mais branda retroage para beneficiar, tá? Então, onde está isso, professor? Está lá no artigo 2º aqui do nosso Código Penal. Vejam só, ninguém pode ser punido por lei posterior que deixa de considerar crime. Olha só, o caput, ninguém pode ser punido por lei posterior que deixa de considerar crime, ok?
cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais. E atenção, o que cessa com isso que a gente chama de abolitio criminis, que é um fato deixar de ser considerado crime no Brasil, são os efeitos penais. Vejam só, nem sempre o abolício atinge os efeitos extrapenais. Quer um exemplo aqui de efeito extrapenal? Olha só, efeito penal é a pena em si, é a pena que vai ser aplicada. Efeito extrapenal, a reparação do dano à vítima. Então pode ser que aquele fato deixou de ser crime, mas quem cometeu o fato vai continuar tendo que reparar a vítima, tá? Então o efeito penal não é atingido pela abolitio criminis, nem sempre é atingido pela abolitio criminis, tá? O parágrafo 1º do Código Penal, ele traz outra possibilidade de que a lei penal retroaja para beneficiar o réu. Olha só, é a novatio legis in melius. Professor, mas o que é esse nome louco? Bom, é uma lei nova que vem para melhorar. Veja só, no caput é a lei nova que aboliu o crime, não é mais crime. No parágrafo 1º é a lei nova que veio para beneficiar. Então, uma pena que diminuiu, um regime que é mais brando, uma possibilidade de substituição por restritiva de direitos ou de qualquer benefício penal, tá? Então, olha só, a lei pode vir para beneficiar melhorando a situação ou abolindo o crime. Então, abolício ou a novatio legis in melius. Então, olha só, o que não é possível, que depois de várias discussões o STF chegou a um parâmetro, tá? E tá aí, eu coloquei para vocês no RS 60817, é o quê? É que haja combinação da lei anterior com a lei posterior e nessa salada se apure uma mistura da lei anterior e da nova para benefício do réu. Isso não. O que ficou assentado na decisão do Supremo? Veja só. Ou se usa a lei posterior, mais benéfica, ou anterior, mais benéfica. Não se pode misturar as duas. Por quê? Porque senão o julgador estaria fazendo o papel de legislador. Estaria criando uma lei tércia, uma terceira lei, que seria a mistura da primeira e da segunda. Isso não pode, tá? E olha só, como saber qual que é a lei mais benéfica? Bom, há entendimento, e eu coaduno com este, que é interessante utilizar o que se utiliza no Código Penal espanhol, que na dúvida entre a lei mais benéfica, consulte o réu. O maior interessado em identificar a lei mais benéfica é o próprio réu, claro, por meio de seu procurador constituído, seu advogado ou defensor público. Então, o réu deve ser consultado aí na dúvida entre qual lei é mais benéfica para a aplicação, tá? Então, é interesse da defesa, é matéria da defesa e fica-se indiscutível o entendimento do benefício pelo réu, tá? Há decisões, segundo ponto aqui, tá? Segundo ponto de atenção, há decisões que permitem também a retroatividade de jurisprudência mais benéfica, tá? Não é pacificado, mas existem decisões nesse sentido. O meu entendimento é que após a emenda constitucional 45, que trouxe uma força maior aos precedentes judiciais no Brasil e uma aproximação maior aí com common law, deveria se adotar esse entendimento. Porque lembro aos senhores que a norma não é o que está escrito, mas sim o que se interpreta da norma. E se faz uma interpretação mais benéfica da norma, por entendimento até correlato ao parágrafo 1º do artigo 2º, deve-se também retroagir esse entendimento mais benéfico, né? Então lembrem disso. A norma é o que se interpreta dela, não o texto que está ali escrito. Ok? Vamos lá então. Nós temos ainda as leis excepcionais e temporárias. O artigo 3 traz pra gente. Olha aqui, tá? Literalmente escrito aqui. Lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração, tá?
tá? Aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Então vejam só. Lei temporária ou excepcional. Primeiro, temporária é aquela que tem validade pré-fixada. Por exemplo, Jogos Olímpicos no Brasil. Por imposição da Federação do Comitê Olímpico Internacional, do COI, o Brasil teve que criar uma norma penal para punir os cambistas que vendiam de forma ilegal ingresso para os Jogos. E olha, gente, um parêntese. Olha o tanto que é absurdo falar isso. Um organismo privado internacional, Comitê Olímpico Internacional, impor ao Brasil que o Brasil só recebe o jogo se criar uma lei penal. Isso é um absurdo. É um absurdo desvio do entendimento do que é lei penal. Nós vimos lá no princípio, a lei penal serve para quê? Para proteger os bens jurídicos essenciais a uma sociedade, não aos bens jurídicos essenciais ao Comitê Olímpico Internacional. Absurdo completo, mas enfim, né? Dentro desse misto de absurdos, a lei ali foi criada para punir cambistas só durante o período específico dos Jogos Olímpicos. Então, cessado aquele período, cessa-se a possibilidade de punição. Mas vejam só, essa lei ela vai se estender ao longo do tempo e vai retroagir, ainda que deixe de ser punível aquele fato, se comprovado que o fato foi praticado durante o período da validade da lei, o prazo previsto, a pessoa vai ser punida, ainda que tenha deixado de existir a lei, tá? Então ela vai continuar valendo naquele período. A segunda possibilidade são leis excepcionais. A lei excepcional tem a diferença da temporária, que ela não tem validade pré-fixada. Ela vige enquanto a excepcionalidade existir. Vou dar um exemplo. Nós estamos vivendo aí uma pandemia do coronavírus, decretada pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, não é? Então vejam só, poder-se-ia criar tipos penais, né? Por exemplo, desrespeitar a quarentena, apesar de não precisar, nós já temos tipos que atuam diretamente nisso, né? Então, infringir determinação legal, visando a impedir a propagação de vírus, o contágio. Já existe esse tipo penal, mas vamos supor que não existisse. Poderia ser criado para esse período? Sim. E olha só, não ia ter tempo. Lá, na lei criada, ia falar, olha, essa lei é válida até a cessação da pandemia, pelo órgão, blá, 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 blá. Podia ser uma lei em branco, inclusive com complementação possível, até que fosse determinada cessada a pandemia. Tá? E aí, quando a conduta apurada tivesse acontecido naquele período, ia ser punido o crime. Isso a gente chama de ultratividade. E olha só, é o caso de ultratividade maléfica. A lei vai ultraagir, tá? A lei vai ultraagir, ainda que ela tenha cessado o seu período de validade. Então, é o único caso em que a lei vai para frente, ainda que o tipo penal tenha sumido. Ultratividade maléfica da lei. É possível, então, ultratividade maléfica no caso de lei temporária ou lei excepcional, com previsão expressa no artigo 3. Olha só, cessada, olha só, embora decorrido o período de sua duração temporária, ou cessada as circunstâncias, lei excepcional, tá? Então, ultratividade maléfica é sim possível. Olha só, entendido aí como se aplica a lei penal no tempo, vamos ver como se aplica a lei penal no espaço. Aonde se aplica a lei penal? É só no Brasil? Não é? É fora? Então, nós vamos tentar responder a essas questões agora nessa segunda parte de nossa pequena videoaula. Então, vejam só, o que vige aí na territorialidade da lei penal. Então vamos lá. Princípio da territorialidade. Vamos começar por aqui. O princípio da territorialidade é a regra geral do nosso Código Penal aqui. Então vejam só. Diz que a aplicação da lei penal do local do crime, não importando a nacionalidade. Então o que importa no princípio da territorialidade? Importa o local onde foi cometido o crime. Não importa a nacionalidade do agente, a nacionalidade da vítima, o bem jurídico que tenha sido afetado. Então, essa é a nossa regra geral, tá? Então, o nosso artigo 5º aqui do Código, ele usa de forma temperada. Então, olha só, aplica-se a lei brasileira sem prejuízo
Olha só, essa é a ressalva. Sem prejuízo de convenções, tratados e regras do direito internacional ao crime cometido no território nacional. Então, essa é a regra geral de aplicação espacial do direito penal. Aonde? No território nacional. Mas sempre? Não. O artigo 5º ele já trouxe ressalvas. Por isso que a gente fala aqui, o artigo 5º ele traz o princípio da territorialidade temperado. E qual que é esse tempero? A ressalva. Olha só, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional. O que é uma redundância, né? As regras de direito internacional já abarcaria todos esses outros que refere-se o artigo, tá? Então, excepciona-se o convencionado. Então, olha só, as exceções do direito internacional, que o artigo 5º ressalva aí, são as regras chamadas da intraterritorialidade, tá? Onde há um impedimento dentro do território nacional de nossas próprias regras. Então vejam, nós trazemos ressalvas em que dentro do nosso próprio território não podemos aplicar as regras do direito penal. Então, casos lá de regras do direito internacional. O parágrafo 1º e o 2º do artigo 5º, eles trazem regras de extraterritorialidade, tá? Então, são espaços por extensão, ficção ou equiparação. Nós vamos ver logo mais quais são esses espaços equiparados. Então, regra geral, o espaço que se aplica à lei penal brasileira é o espaço territorial brasileiro. Tá? Além disso, os espaços territoriais por extensão também, que nós vamos ver quais são. Tá? Então, territorialidade é quando algo acontece no Brasil e aplica-se a lei penal brasileira. Extraterritorialidade, quando o crime acontece fora do Brasil, mas a nossa lei brasileira é aplicada. E intraterritorialidade é quando o crime acontece no Brasil, mas não podemos aplicar a nossa lei. Vai se aplicar aí a lei estrangeira. Então, olha só, dentro da intraterritorialidade, nós temos aí a ressalva de aplicação aqui do que nós nos submetemos constitucionalmente. Então, olha só, artigo 5º, parágrafo 4º da Constituição, o Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja a criação tenha manifestado adesão. Então, o Brasil manifestou adesão, tá? Aceita a jurisdição aí do Tribunal Penal Internacional, sendo o caso de intraterritorialidade. E olha, antes que vocês perguntem, isso não afeta a nossa soberania, não. Por quê? A atuação do Tribunal Penal Internacional, tá? E das leis do Estatuto de Roma, elas são aplicadas só de forma complementar dentro do Brasil. Então, via de regra, até para crimes contra a humanidade, que são exemplos de crimes tratados aí pelo Tribunal Penal Internacional, né, vai se aplicar a lei brasileira, exceto quando o Brasil se mostrar incapaz ou inefetivo, ou não queira, né, queira passar o pano para algum crime aí, na punição de criminosos no Brasil. Então, subsidiariamente, o Tribunal Penal pode assumir a jurisdição de um crime e se aplicar outras regras no direito interno brasileiro, sendo o caso de intraterritorialidade. Seriam os casos aí de incapacidade ou inefetividade do Estado brasileiro. Tá? Local do crime. Ok, então nós vimos o espaço onde é aplicado e vamos ver onde são as extensões. Agora temos que entender o local do crime. O que se considera o local do crime no Brasil para o direito penal? Isso vai ser importante para o estudo lá na frente do direito processual penal, artigo 70 e seguintes, em que vai decidir de quem é a competência para atuação naquele determinado crime. Então, olha só, a adoção do Brasil foi a teoria no artigo 6º da ubiquidade. Então, isso significa que nós temos a da ação e a do resultado juntas lá no artigo 6º. Então, olha só, o lugar que ocorreu a ação ou omissão, em todo ou parte, ou onde se produziu ou se deveria produzir o resultado. Então, vejam só, o lugar que ocorreu a ação ou omissão é o lugar do crime, ou onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Olha só, nós temos crimes à distância máxima, crimes que extrapolam as fronteiras, tráfico internacional de drogas,
tráfico internacional de pessoas, e assim por diante, tá? Então, olha só. Por exemplo, a conduta que foi praticada no Brasil, com resultado na Argentina, aplica-se a lei brasileira. Da mesma forma, crime que se iniciou na Argentina, com resultado no Brasil, se aplica a lei brasileira. Ainda se um crime fosse cometido, iniciado na Argentina e passado pelo Uruguai, com resultado pretendido no Brasil, que é o crime à distância máxima, tá? Poderia se aplicar a lei brasileira. Tá? Lembrando que, se no Brasil forem só praticados atos preparatórios, esses não são punidos em regra. Os atos preparatórios não são punidos via de regra, excetuando-se alguns tipos penais, como aí associação criminosa, que é um caso em que a preparação é punível também, por expressa previsão legal. Vamos lá, agora a extraterritorialidade. Quais fatos cometidos fora do Brasil, fora do nosso território e do território por extensão, tá? São punidos por nossa lei também. E aí nós vamos ter um rol lá no artigo 7º, nos seus parágrafos. E primeiro eu quero chamar a atenção para, olha só, no inciso 1º, os casos previstos no inciso 1º são casos que independem de condição para que nossa lei seja aplicada. Então, olha só, quais são os casos? Crimes contra a vida ou contra a liberdade do nosso presidente. Tá? Esse aqui, independentemente se a pessoa foi punida ou foi absolvida lá fora, ela vai ser processada pela lei penal brasileira. Tá? Vai ser atingida, tá? Pela lei penal brasileira. Crime contra o patrimônio, fé da União, Distrito Federal, de estados ou territórios, de município, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. Ou ainda, crime contra a administração pública por quem está a seu serviço. Ou ainda, de genocídio quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Então, olha só, nesses casos, independe de condição para aplicação. Não importa se a pessoa já foi punida ou foi absolvida no exterior, ela vai ser atingida pela lei penal brasileira. Nos casos do inciso 2, tá? Depende da conjugação de condições do parágrafo 2º. Então, olha só, nos casos aí do inciso 2, quais são os casos? Crimes que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. Crimes praticados por brasileiros no estrangeiro. Crimes praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e lá não sejam julgados. Nesse caso, nós temos que ter a concomitância de algumas condições para que se aplique a lei brasileira. Então, olha só. Temos diversas condições. Que o agente entre no território nacional, ser um fato punível também por lei, aqui no país, está o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição, não ter o agente sido absolvido no estrangeiro, ou não ter sido condenado e já cumprido pena, porque se já tiver cumprido parte, ele vai cumprir parte da pena aqui, o restante da pena aqui. Não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não estar extinta a punibilidade. E nós temos os hipercondicionados que estão lá no parágrafo 3º, que além dessas condições que eu li para os senhores, ainda tem a condição de não ter sido pedida ou ter sido negada a sua extradição e houver a requisição do ministro da Justiça para o processamento, tá? Então esses aí vão ser os casos incondicionado, condicionado e hipercondicionado de extraterritorialidade. Temos alguns princípios também aplicados. Princípio da nacionalidade ativa está lá no artigo 7º, inciso 2b. Tá? Aplicação da lei pela nacionalidade do agente. Então, olha só. Artigo 7º, inciso 2b, fala que ficam sujeitos à lei brasileira, tá? Os crimes praticados por brasileiros, aplicação da lei pela nacionalidade do agente. Lembrando que esse aqui é condicionado, tem aquelas condições que eu lhes falei também. Nacionalidade passiva,
aplicação pela nacionalidade da vítima. Então tem que ter a condicionante, as hipercondicionantes aí do inciso 2 mais do parágrafo 3, tá? Princípio da defesa, que busca proteger os nossos bens essenciais, então bens públicos, presidente da República, nossos bens também, nosso patrimônio, tá? Então a linha A, B e C do inciso 1º. Justiça universal, que é o princípio que tenta proteger bens considerados relevantes no direito internacional, tá? Então para nações, para diversas nações, que estão lá no artigo 7, 2A. Princípio da representação, aplicado no caso de aeronaves e embarcações privadas, no caso de não punição no local onde o crime foi cometido. Porque olha só, em regra, aeronaves e embarcações privadas, elas respondem pela lei do local onde elas estão, ou onde está atracada, ou no aeroporto onde vai estar o avião, tá? No caso de privada, nós vamos ver que pública tem regra diferente. Crimes praticados por brasileiros no estrangeiro, tem um dispositivo aí, condicionado, que busca evitar a impunidade do brasileiro. Porque imagina, né? Sai o brasileiro, comete um crime, consegue fugir, voltar para o Brasil e fica impune. Então, isso evita a impunidade, reafirma aí a força do direito penal. Vamos ver agora a extraterritorialidade, como que ela funciona em navios e aeronaves. Eu falei para vocês que no caso de navio e aeronave privado, se o local onde elas estão ou atracadas ou pousou o avião, vai se aplicar a lei do país. Se não for aplicada a lei do país, aí sim aplica-se a nossa lei. Nós vamos falar aqui de casos em que vai ter uma extensão do território por uma ficção jurídica, tá? Então olha só, quando navios ou aeronaves forem públicos, primeiro caso, ou estiverem a serviço do governo brasileiro, que pode ser um caso de requisição administrativa, ou ter sido utilizada para levar uma comitiva por falta de um avião oficial, por exemplo, tá? Então, quando estiver a serviço ou for pública, são consideradas extensão do nosso território, onde quer que se encontrem. Então, independentemente de onde estiverem, vai ser o nosso território, a lei aplicada vai ser a brasileira, tá? Então, é o caso aí de extensão do território brasileiro. Considera-se como se o território brasileiro fosse, tá? Se privados, então olha só, o primeiro caso de privado é no território estrangeiro. Só se não aplicar a lei lá, que vai aplicar a nossa. E aí vai entrar no caso aqui dessa extraterritorialidade e vai ser assim condicionado, tá? Aqui no caso é de navios, né, embarcações ou aeronaves brasileiras que estejam, olha só, em mar, alto mar ou espaço aéreo correspondente a território internacional, não é território de ninguém. Então, se tiver hasteada a bandeira brasileira, vai se aplicar o direito penal brasileiro. Então, no mar ou no território aéreo correspondente a ele, tá? Quanto aos estrangeiros no território brasileiro, desde que público, olha só, aos estrangeiros, navios e aeronaves em território brasileiro, se público, não serão parte do nosso território. A contrário senso, se forem privados os navios e aeronaves no nosso território, considera-se a lei brasileira. E aqui faço uma ressalva, olha só, os navios, embarcações e aeronaves públicas de outros países aqui, considera-se território daquele país, aplica-se a lei daquele país, por reciprocidade, porque é o mesmo que nós intentamos para nossas embarcações ou aeronaves também, que caso sejam públicas ou estejam a serviço público, vai se aplicar a nossa lei, tá? Então, princípio da reciprocidade. Só uma ressalva final que eu faço aqui é no caso de embaixada. Embaixada não é território do país que representa. Ainda assim, elas são invioláveis por convenções internacionais. O Tratado de Viena aí garante a inviolabilidade das embaixadas, mas ainda assim não são considerados território estrangeiro ou por extensão ou de qualquer sorte. Ok? Ok, então, pessoal, agora vamos aí para a nossa parte 3, que é a lei penal aplicada em relação às pessoas. E aqui o conteúdo vai ser bem resumido. Muito pouco, porque olha só,
nós vamos tratar de imunidades ao direito penal. Lá no processo penal, nós vamos verificar outras imunidades, que também são chamadas prerrogativas, que fazem com que haja, por exemplo, foro especial, a imunidade à prisão em flagrante. Isso nós vamos estudar no âmbito do direito processual penal. Aqui nós vamos ver só duas imunidades ao direito penal propriamente dito, que é a primeira delas, a imunidade diplomática. Olha só, são imunidades de direito público internacional desfrutadas por agentes que representem os estados, tá? Então, olha só, chefes de estado estrangeiro, família e membros de sua comitiva são absolutamente imunes ao direito penal brasileiro. E olha só, você está lidando com o chefe de estado, você está lidando com o que ele representa e não com a pessoa. Então, o trato aqui é muito mais entre países de direito internacional do que entre pessoa e a lei penal. Então, a lei penal não vai se aplicar. Imagina, aplicar a lei penal a um chefe de governo de estado que esteja aqui, na verdade é um ato de guerra, pode ser considerado um ato de guerra. Então, aqui trata-se das relações internacionais entre países e não entre pessoas. Assim também com o embaixador e sua família. O embaixador é enviado pelo país acreditante, nós o recebemos como país acreditado e regras internacionais asseguram que o embaixador, o corpo diplomático e as suas famílias estejam imunes à lei penal. Exatamente porque uma violação desse direito internacional viola o pacto de confiança entre os estados, podendo ser considerado um ato de agressão ao país, até um ato de guerra, eventualmente, tá? Então, o que acontece? Ao embaixador, à sua família, funcionários e corpo diplomático, vai ser aplicada a lei penal do seu país. O país acreditante, aquele que enviou o embaixador, ele pode abrir mão desta imunidade. Quem não pode abrir mão é o próprio embaixador, tá? Funcionário das organizações internacionais, quando em serviço, também vai se aplicar da mesma forma. Então aqui nós não estamos lidando com pessoas e por isso o direito penal não vai ter o preceito secundário aplicado. Obviamente, todas essas pessoas, elas têm que respeitar o direito penal brasileiro, mas não vai ter aplicação do preceito secundário do tipo a elas. Tá? Imunidade parlamentar. Nós também temos as imunidades parlamentares, a imunidade absoluta, tá? Em relação ao exercício, para garantir o exercício de suas funções. Olha só, essa imunidade é extremamente relevante para todos os parlamentares, seja no âmbito municipal, federal, estadual ou distrital, e nos territórios se eventualmente tivermos ou tivéssemos, tá? É aplicada a todos eles, é definida constitucionalmente, então é uma garantia constitucional de inviolabilidade dessas funções essenciais à nossa democracia, tá? E garante o quê? Garante que congressistas no Brasil, termo lato, não possam ser punidos por opiniões, palavras e votos, tá? Claro que essa imunidade, olha só, como o Supremo já falou, não pode ser um escudo para ilegalidades, mas ela garante que, havendo um vínculo entre a opinião, palavra e voto e a função parlamentar exercida, esse congressista não seja punido por essa opinião, palavra ou voto. Então, olha só, temos algumas balizas aí. Quando a opinião, palavra ou voto foi na dependência da casa, o nexo é presumido. Há uma presunção iure et iure, que não pode e não admite prova em contrário, é uma presunção absoluta. Então o parlamentar está lá no púlpito e faz uma crítica a alguém, não pode se considerar essa crítica como injúria, calúnia ou difamação, porque presume-se, iure et iure, que tenha relação com a função exercida. A presunção é total, ainda que eventualmente vão haver desvios, mas a presunção é total, tá? Para garantir esse livre exercício. Quando fora das dependências, o nexo deve ser comprovado. Então, olha só, há uma presunção ainda, iuris tantum, que admite prova em contrário. Então, quem afirmar que um deputado, numa entrevista, o caluniou, injuriou, difamou, deve comprovar que essa entrevista não teve ligação
com o exercício de sua função parlamentar. Então percebam, quando fora do parlamento, pode-se provar que não tem ligação. Quando dentro do parlamento, não há sequer a possibilidade de comprovar que há esse nexo, que não há esse nexo, tá? Aos vereadores, pessoal, só para concluir, aos vereadores, essa imunidade vai se restringir aos municípios de exercício, tá? Então, quando o vereador de Palmas dá uma entrevista em rádio em Luzimangue, que já é território de Porto Nacional, ele não tem absolutamente nenhuma imunidade, tá? Não há nenhuma presunção e nenhuma imunidade. Ele vai responder como qualquer pessoa por injúria, por calúnia, por difamação, ainda que fora do município tenha tido algum vínculo com sua função, tá? Mas entende-se que ao vereador é restringida essa imunidade só nos limites do município. Pessoal, aqui a gente finaliza o nosso estudo aí de aplicação de lei penal. Um abraço a todos.